Você já se perguntou como a internet chega até sua casa, escritório ou dispositivo? O mundo ele está cada vez mais conectado e a fibra ótica, né, é a espinha dorsal dessa revolução digital. É aí que entra esse conceito chamado de FTTX. FTTX significa Fiber to the X, ou fibra até o X. O que representa esse X? Bom, o X no FTTX representa o destino final da fibra ótica. Pode ser uma residência, um prédio comercial ou até uma antena de telecomunicações. Bom, já entendendo melhor o conceito de FTTX, agora vamos trilhar o caminho até chegar no que a gente chama aí de FTTH. Passaremos por alguns outros subconceitos, como FTTC e FTTN, que é o Fiber to the Curb ou Cabinet. É a fibra até o armário de distribuição, onde o sinal ele sai do nosso POP, né, sai da central, chega até o armário centralizador, né, que fica mais próximo aí do assinante, mas ainda na rua, né, não dentro literalmente da casa do assinante. E nesse armário eu tenho equipamentos que vão converter o sinal óptico em sinal elétrico. E esse sinal elétrico seguirá para a casa do cliente, tá? Para alimentar o modem que vai fazer ali, né, a distribuição do sinal XDSL para esse cliente. Ainda temos aqui o conceito do FTTB, Fiber to the Building. Nesse conceito eu já tenho aqui uma fibra, né, que sai diretamente do nosso POP, não tem nenhum equipamento, né, intermediário na rua, ou seja, a fibra sai direto da central e vai direto para o prédio. Nesse prédio eu poderei ter, por exemplo, uma ONU, tá? Que vai fazer a conversão desse sinal óptico para elétrico, e eu posso, a partir daí, alimentando o switch e poderei estar distribuindo, né, através de cabo Ethernet para os andares, tá? E temos aqui, logo a seguir, o conceito FTTH. O FTTH, né, o Fiber to the Home, fibra até a casa do cliente. Então, a fibra efetivamente ela vai sair do meu POP, ou seja, da minha central, e se deslocar diretamente para a casa do meu assinante. Ou seja, da minha central até a casa do meu assinante, eu não tenho nenhum equipamento elétrico. Dentro dessa ideia, os únicos dispositivos que necessitarão de energia elétrica para funcionamento na rede FTTH é a minha OLT, que vai estar localizada na minha central, ou seja, no meu POP, e a minha ONT, que estará localizada na casa do meu cliente, que seria, como os clientes costumam dizer, né, o nosso modem óptico, tá? Bom, e ainda existe um outro conceito de rede que é interessante, né, a gente entender. Tudo isso aqui, ela engloba o que a gente entende por rede FTTX. Rede FTTH, ela está dentro do conceito de FTTX, assim como também a rede HFC ou DOCSIS. Ou seja, esse tipo de conceito aqui, ele é muito empregado para as redes que trabalham, né, com TV a cabo. Vocês devem conhecer algumas empresas aqui no Brasil, né, de onde que eu falo. Temos empresas como a NET, né, que é bem consolidada nesse conceito, já trabalha aí longa data, hoje já começa a explorar aí outras tecnologias, como a fibra ótica, né, mas ela foi digamos assim, né, a mais bem consolidada nesse cenário aqui de rede HFC, onde que eu tenho uma fibra ótica que vai até um armário central, né, na rua, né, mais próximo ali das residências, e dentro desse armário, semelhante, né, ao que eu tenho na rede FTTC e FTTN, eu tenho um equipamento que vai converter esse sinal óptico em sinal elétrico. Porém, esse sinal não é o sinal XDSL, e sim um sinal
aonde que vai seguir para a casa do cliente, não em um cabo de pares, tá? Não vou ter lá um fio A e um fio B, e aqui eu vou ter um cabo RG6, ou seja, um cabo coaxial. Então, quando eu vejo uma rede que de um lado é fibra ótica e do outro lado sai o cabo coaxial, eu já entendo que eu estou numa rede HFC. Perfeito? E recapitulando, a rede FTTH, o Fiber to the Home, os únicos equipamentos elétricos que existirão nessa rede vai ser na central e o outro lá no cliente. No meio do caminho, né, no meio do meu enlace, eu não tenho nenhum dispositivo elétrico. Então eu posso consolidar aqui que a minha rede FTTH é uma rede passiva. Aí a gente entra no outro conceito chamado de Passive Optical Network, ou seja, uma rede óptica passiva. E uma rede óptica passiva eu consigo atender efetivamente enlaces de aproximadamente 20 km ou mais, a depender, né, dos equipamentos que estão integrados no enlace. Lembrando que o equipamento transmissor eu vou ter a minha OLT, minha Optical Line Terminal, ou seja, meu equipamento que vai transmitir o meu sinal, que ele vai estar localizado no meu POP. Lá no meu cliente eu poderei ter uma ONU, beleza? Bom, na minha rede GPON, é um outro conceito que a gente vai falar mais na frente, é um conceito já entrando, né, na esfera do outro. Primeiro a gente falou da rede FTTX de uma forma mais geral, né, mais genérica, aonde eu vou ter uma rede que, para eu entender aonde que ela termina, então o conceito de FTTX ele está inteiramente relacionado lá com o final da minha rede, né, com o meio e o final da minha rede. FTTN, ela morre aqui no meio do caminho e ela já converte para um outro tipo de tecnologia. FTTB, eu tenho uma fibra que vai até o prédio, mas no prédio eu posso converter ali para um outro tipo de sinal. Na FTTH, eu tenho aqui de um lado, né, a central, do outro lado o cliente. No meio do caminho não tem nenhum equipamento intermediário. E na rede HFC eu tenho equipamento intermediário, porém a conversão é feita lá para o cabo RG6, um cabo coaxial. Segue ali um sinal elétrico, semelhantemente, né, assim como é na rede FTTC ou FTTN. Para, digamos assim, para vocês compreenderem, né, comparar aqui a questão de operadores, aqui no Brasil, inicialmente, né, uma que disseminou muito essa rede FTTC, FTTN, foi a operadora Oi, né? Operadora Telemar, operadora Oi, enfim. E depois veio ali a Vivo, primeiramente a GVT, né, depois que se transformou na Vivo, veio a TIM também. Trabalham muito com esse conceito aqui, tá? Trabalharam, né, até um certo momento aí, né, da sua trajetória com esse conceito, né? Surgiram outras tecnologias, maior parte delas migrou ali para a rede FTTH. E mais para frente vocês vão entender o porquê. Bom, e a rede HFC, que era um outro conceito aí bem explorado aí no nosso país, também, né, algumas operadoras já a gente começa a enxergar que buscam, né, migrar também para a rede FTTH. Gente, o que tem de tão bom no FTTH? Porque está todo mundo mudando para essa tecnologia. Vamos lá. A rede FTTH é uma rede que eu não tenho nenhum equipamento intermediário, ou seja, só por isso eu já ganho no seguinte ponto: eu não tenho necessidade de alimentar nenhum equipamento com energia elétrica no meio do caminho. Qual o problema que eu tinha na rede FTTC, FTTN e na rede HFC? Por exemplo, a fibra ela chega até esse armário. Até aí todo mundo conseguiu entender. E a partir daí esse sinal é convertido para um sinal elétrico que chega um fio telefônico lá na casa do cliente final. Perfeito. Porém, se falta energia nesse equipamento aqui, o meu cliente que está lá na ponta ficaria sem sinal. Assim como acontecia, né, muito com a rede HFC. Ou seja, acontecia não, acontece, né, porque essa rede não deixou de existir.
Apesar de antiga, ela não é velha, ainda está operacional, tanto essa quanto essa aqui, tanto a FTTN, FTTC quanto a HFC, tá? Por mais que as operadoras, né, que são, digamos assim, patriarcas desse tipo de tecnologia, elas têm migrado, né, para outras tecnologias, como o FTTH, né, que a gente acabou de falar, essas redes ainda estão operacionais. Talvez aí em menor escala, mas ainda estão operacionais. Então a gente precisa entender, né, esse conceito. Bom, assim como era a rede HFC, assim como era a rede FTTC e FTTN, HFC, efetivamente, uma ausência de energia elétrica nesse equipamento, o meu cliente que estava lá na ponta, ele ficava com o sinal dele, né, com o serviço dele inoperante. Rodrigo, vamos lá. E na rede FTTH? Na rede FTTH, gente, olha que maravilha. Se faltar energia aqui no meio do enlace, né? Bom, se eu tiver energia no meu cliente e na minha estação, o meu serviço continuará operacional. Por quê? Eu não tenho nenhum equipamento elétrico no meio do caminho. Então essa rede aqui é considerada uma Passive Optical Network, ou seja, uma rede óptica passiva. Daí já vem o conceito de PON, tá? Então quando a gente fala PON, essa terminologia PON, a gente está falando que essa rede é uma rede passiva, tá? Assim como o conceito, né, explorado aqui no próximo slide. Bom, Passive Optical Network. Então, uma rede óptica passiva. Eu sei que não tem nenhum equipamento elétrico no meio. Qual é a vantagem de eu ter uma rede PON comparado, né, a uma rede já ia falando FHC, gente, vamos lá. Uma rede HFC ou uma rede FTTC, FTTN. A vantagem é o seguinte: essa rede, por eu não ter cabos de cobre, cabos metálicos, tá? Eu tenho aqui unicamente a fibra ótica no meio do enlace. Aqui eu já tenho uma vantagem que sobressai todas essas outras redes. Não tem interferência eletromagnética. Então uma rede PON, ela não terá interferência eletromagnética. Só por isso já é uma vantagem. Rodrigo, mas que tipo de vantagem que isso vai proporcionar lá para o meu cliente final? Vamos lá. Uma das vantagens é que eu conseguirei atender esse cliente com mais altas taxas de velocidade. Então eu consigo, né, trafegar na fibra ótica, né, digamos assim, entregar na fibra ótica, pela fibra ótica, uma qualidade de sinal muito maior, uma altíssimas taxas de velocidade e sem perdas, né, significativas aí de pacote, tá? Diferentemente é o que acontecia ali com a minha rede FTTC, FTTN ou minha rede HFC. Por quê? De um lado eu tinha fibra ótica, até aqui ok, mas do outro lado eu tinha uma rede metálica, cabos metálicos, que trabalhando ali próximo à rede elétrica, acontece um outro problema. É suscetível a interferências eletromagnéticas. É suscetível também, por exemplo, a intempéries, né? Questão ali de oxidação, né? Por exposição ali, o tempo, maresia, enfim. E a questão da própria proximidade à rede elétrica gerar um campo eletromagnético interferindo na transmissão de altas taxas de velocidade. Então era uma rede com uma atenuação muito alta, já entendemos ali o conceito de atenuação, né? E uma perda de pacote bem expressiva, condicionando a essa rede relativamente, né, a espaços curtos, ou seja, eu não consigo projetar esse sinal numa rede FTTC, FTTN ou HFC a longas distâncias. Por quê? Por conta da limitação da própria rede, que em algum ponto ela se torna rede metálica. Uma rede metálica, efetivamente, né, ela é muito ruim para a transmissão de dados. Ah, Rodrigo, mas você está falando isso agora, porque no começo só tinha ela. Beleza, mas
hoje já temos tecnologias, né, que favorecem melhor a transmissão de dados, que no caso aqui é a fibra ótica, tá?